E aí, turma? Meu nome é Ailton, eu sou programador e fundador na empresa Future Tech Code, uma empresa de desenvolvimento de softwares, de aplicativos para celulares e de sites modernos, e que também oferece um treinamento de programação em Python, que no caso é esse que a gente está dando início. Essa é a primeira aula, aula teórica, e nessa aula a gente vai conversar um pouco sobre o que é programação, a história da programação, alguns erros que as pessoas geralmente cometem na hora de aprender programação, o que faz com que elas desistam rapidamente antes de conseguir fazer alguma coisa divertida com programação, porque programação é muito divertido, vocês vão ver como é divertido, pelo menos a forma que eu trago a programação para a sala de aula, a forma que eu explico, a forma que eu apresento programação para os alunos. Bom, e nessa aula, bem no finalzinho, a gente vai ver o primeiro comando, o primeiro código que a gente vai aprender a desenvolver. O primeiro programinha que a gente vai conseguir desenvolver, ok? Bom, então vamos lá. O que é programação? Bom, pensa na programação como uma forma de comunicação. Exemplo, aqui temos um desenho de um hominho falando e um computador ali do outro lado brabo, porque não está entendendo bulufa nenhuma, não está entendendo nada, tá brabo, com ponto de interrogação ainda, se perguntando what the fuck, o que ele disse. Bom, eu tô falando português, vocês estão entendendo português. Ou seja, o que eu tô falando, o português é uma linguagem. Vocês estão me entendendo porque vocês entendem razoavelmente bem português, ok? Os computadores também têm uma linguagem própria deles, que é diferente da nossa. Por isso que o homenzinho tá falando ali em português, digamos assim, e o computador não tá entendendo nada, ok? Ali embaixo já muda. Eu vou até tirar, vou mudar aqui e colocar pro lado esquerdo o vídeo, ok? Aqui vocês viram que ele está falando, só que agora é em códigos. Isso daqui não são os códigos que a gente vai programar, é apenas um símbolo que representa os códigos, ok? Tranquilo até aí? Você viu que agora ele entendeu tudo certinho, falou, ok, eu entendi o que você quis dizer. Ou seja, programação seria uma forma de você se comunicar, de você comunicar com o computador, pedir para ele fazer algo e tudo mais. Algumas pessoas falam, nossa, o computador é um gênio, o computador é inteligente. Gente, o computador é burro pra caramba. Ele só faz as coisas que ele faz por causa de nós programadores, tchim, e de vocês que vão ser futuros programadores ou futuras pessoas que vão saber programar. Entendendo que programação é uma forma de comunicação, e sempre que alguém falar em programação, tenta imaginar esse desenho, assim vai ficar mais fácil de vocês fixarem. E já a gente vai falar o porquê de vocês imaginar esses desenhos. Alguns mitos sobre aprender a programar. Um deles é que você precisa ser ninja em inglês. Mentira. As palavras que a gente vai usar são em inglês, sim, só que são coisas básicas. Vocês utilizam inglês no dia a dia, Netflix, YouTube, WhatsApp, Facebook. Vocês precisaram aprender ficar nível harder, nível hard em inglês, ser um professor de inglês para entender essas palavras? Não. Ou seja, são palavras simples que vocês vão aprender de acordo com o que precisa. Exemplo, o primeiro comando é print. Print em inglês para português é imprimir. Beleza, mas não vai adiantar a pessoa saber que é imprimir se não sabe como usar. Não sabe que tem que colocar um parênteses, umas aspas, um texto dentro. Entendem? Ou seja, é um mito ter que saber inglês, ter que aprender inglês antes. Mito. O que a gente vai precisar aprender, a gente vai aprender junto já. E já aprendeu como usar, o que é mais importante ainda. Você não precisa aprender que print traduzindo é imprimir. Você precisa saber que na hora que você digita print, dentro do parênteses, dentro das aspas, você vai imprimir alguma coisa na tela. Ok? O significado. Alguns erros que as pessoas geralmente cometem. Bom, isso daqui é importante. É muito importante. A maioria para porque aprende programação, começa a aprender programação do jeito errado. Um desses erros é... Bom, um outro mito é que a pessoa precisa ser ninja em matemática. Gente, outro caso, a gente usa matemática no dia a dia. Você vai no mercado, compra um produto de R$ 3, dá uma nota de 5, você vai receber 2 de troco, você faz mais ou menos o cálculo na cabeça. Ou seja, o que a gente vai usar aqui é matemática simples, que vocês usam no dia a dia. Ok? Então é outro mito precisar aprender matemática em nível super alto.
alguns erros que as pessoas geralmente cometem. Isso aqui é importante. Muitas pessoas, um desses erros é as pessoas começar a aprender programação do jeito errado. Elas desistem, porque vira algo chato, vira conteúdo de faculdade. Fica quieto, tá? Conta pra ninguém não. Outro erro é a pessoa começar a aprender a programar hoje e amanhã quer desenvolver um Facebook da vida, entendeu? Ou seja, elas pulam muitos passos e daí elas começam a desenvolver algo. Tô falando que elas não conseguem, elas vão conseguir, elas vão começar, daí elas vão começar a ver muita coisa que elas não entendem, ela vai se sentir frustrada, ela vai falar, poxa, eu sou um merda, meu irmão, e não vai entender nada e vai falar, poxa, isso daqui não é pra mim. Pronto, terminou, desistiu de programação. Ou seja, tem que ficar de olho nessa questão, ok? Outro erro, as pessoas não praticam. Não praticam. Gente, vocês precisam entender uma coisa. Eu vou falar a teoria da melhor forma, de forma devagar, de forma lenta. Vou apresentar de forma divertida. Mas se vocês não praticar, vocês não vão fixar. Sabe por quê? O cérebro ele aprende de duas formas. A primeira é por intensidade. Ou seja, tem quando você beija aquele ser humano que você gosta e você lembra aquilo lá como se tivesse vivendo de novo, ou um acidente que infelizmente você não quer lembrar, mas você lembra com muitos detalhes. Bom, por que isso? Porque foi uma informação de modo intenso, chegou no seu cérebro de modo intenso. Qual é a outra forma? Repetição. O cérebro aprende por essas duas formas, intensidade e repetição. Ou seja, não tem como eu apresentar Python de uma forma intensa, como quando você vai beijar seu crush, ou quando você acontece algum acidente ou algo assim. Então, o que vocês precisam fazer? Repetir a informação, até vocês fixarem na mente, ok? Bom, vamos já pular, e vou apresentar um método. Esse treinamento vai ser baseado no método de aprender em um mês, o que vocês aprenderiam em um ano. Isso não é brincadeira. As primeiras turmas aqui de Juína, a primeira turma em específico, com 2 semanas de treinamento, elas dariam uma surra em 80% da minha sala, que ficou tendo 2 anos de programação na escola tradicional. 2 fuck anos. 2 fuck years. Não, é sério, 2 fuck anos. O primeiro ano foi algoritmo, o segundo ano foi linguagem Java. E ainda um pedaço do terceiro ano com orientação objeto em Java, pra vocês fazerem ideia. E sério, 2 semanas, os meus aprendizes do treinamento da primeira turma daria uma surra em 80% da sala, sem brincadeira. Então vai ser um método. E lembra que eu disse pra vocês imaginar aquele desenho quando eu falasse em programação? Isso já é um dos truques, é de vocês fixar o conteúdo abstrato em imagens. Pode ser a imagem que você quiser, contanto que você consiga estabelecer uma relação entre o conteúdo abstrato com a imagem, ok? Bom, exemplo, fala em programação, você imagina você tentando conversar com o computador, ele não entendendo nada, e depois você escrevendo códigos e o computador entendendo. Pronto, você aprendeu o que é programação. Melhor do que você entender que programação é uma metodologia, é um processo em que você escreve em códigos para que o computador interprete. Gente, não tenta lembrar desse conceito desse jeito. Lembra em imagens, é melhor. A gente vai falar um pouquinho de como era a história da programação, mas a gente já vai fazer isso na próxima aula, infelizmente, porque senão vai ficar muito grande essa aula, ok? Então até a próxima aula, e é isso aí. Muito obrigado por ter chegado já até aqui, o finalzinho da primeira aula.